Rafinha vive um momento de exposição midiática gigantesca por estar no Barcelona. E é exatamente esse holofote que parece ter feito ele perder a noção de onde realmente está parado dentro do futebol brasileiro. Porque uma coisa é ser bem aproveitado dentro de um sistema gigantesco, cercado de craques, jogando num time que domina a posse de bola e cria chances o tempo inteiro. Outra coisa completamente diferente é ter feito, de fato, alguma coisa relevante pela seleção brasileira. E é justamente nessa segunda parte que Rafinha não tem absolutamente nada para mostrar, mas mesmo assim fala como se já tivesse conquistado o direito de cobrar reconhecimento. Essa desconexão foi o estupim para a resposta dura de craque Neto e Marcelinho Carioca. O primeiro ponto que expõe essa arrogância é simples. Rafinha joga bem no Barcelona porque está dentro de uma máquina, cercado de jogadores que fazem o trabalho difícil parecer fácil. Tirem ele desse contexto, coloquem ele num time mediano da Europa sem a estrutura, sem os companheiros de nível mundial em volta, e o que sobra de Rafinha? Pouquíssimo. Ele não é o tipo de jogador que carrega um time nas costas, ele é beneficiado pelo sistema. E na seleção brasileira, onde ele precisa decidir sozinho em momentos de pressão real, isso fica escancarado, porque ele simplesmente não entrega. O segundo ponto é onde Neto foi mais cruel, e com razão. Rafinha está reclamando de falta de reconhecimento sem ter construído absolutamente nada de relevante vestindo a amarela. Ele não decidiu uma Copa, não decidiu uma eliminatória importante. Não tem um momento sequer que ficou marcado na memória do torcedor brasileiro. E mesmo assim, fala como se o problema fosse a falta de compreensão de quem assiste, e não a falta de entrega dele em campo. Isso não é nem arrogância ingênua. É uma inversão completa de prioridades, como se o currículo dele justificasse alguma cobrança de respeito que ele simplesmente não construiu. O terceiro ponto escancara ainda mais essa desconexão com a realidade. Rafinha usa o fato de jogar no Barcelona como se isso fosse um escudo automático contra qualquer crítica, como se o nome do clube blindasse ele de qualquer questionamento sobre o que ele realmente entrega pela seleção. E aqui está o problema. O Barcelona não é mérito individual dele, é o clube que é gigante. É a estrutura que é gigante, são os companheiros que são gigantes. Ele é beneficiado por estar ali, não o contrário. Confundir prestígio emprestado do clube com mérito pessoal é o tipo de erro de avaliação que só alguém vivendo numa bolha de mídia consegue cometer. E é aqui que entra um dos momentos mais reveladores de toda essa polêmica, quando Rafinha se compara a Ronaldinho Gaúcho. Só na cabeça dele essa comparação faz qualquer sentido. Ronaldinho foi um dos jogadores mais geniais que o futebol mundial já viu. Decidiu Copa do Mundo, decidiu Champions League, encantou o planeta inteiro com coisas que ninguém mais fazia. Rafinha não chega nem perto disso, nem em talento, nem em decisão, nem em legado. Se comparar a Ronaldinho não é autoconfiança, é uma demonstração de que ele perdeu completamente a noção de onde está parado dentro da história do futebol brasileiro. Neto reforça isso citando nomes como Zico, Romário, Ronaldo, Rivaldo e Cafu, jogadores que enfrentaram trajetórias muito mais difíceis, que jogaram em clubes menores do que o Barcelona, e que mesmo assim construíram respeito através de resultado, não através de discurso. Eles não saíram falando que o torcedor brasileiro não entendia o futebol deles. Eles calaram qualquer dúvida jogando bola, decidindo em campo, conquistando o título. Rafinha quer pular essa etapa inteira e já cobrar o reconhecimento como se fosse automático. A tentativa de justificar a distância com a torcida dizendo que saiu cedo do Brasil e não criou conexão com nenhum clube nacional também não se sustenta, porque vários craques saíram igualmente jovens e foram amados pelo torcedor brasileiro simplesmente porque jogaram bem pela seleção. A conexão nunca dependeu de torcida de clube, sempre dependeu de entrega vestindo a amarela. Rafinha está usando uma desculpa fácil para não encarar o problema real, que é a falta de repertório dele dentro da seleção. E o ponto mais grave de toda essa história é a sugestão de que os europeus entendem melhor o futebol dele do que o torcedor brasileiro. Isso não é apenas arrogância, é praticamente um desrespeito à inteligência de quem acompanha futebol no Brasil há décadas e sabe exatamente reconhecer quando um jogador entrega ou quando um jogador é só hype de mídia europeia. O torcedor brasileiro formou Pelé, formou Garrincha, formou Ronaldo Fenômeno, formou Ronaldinho. Esse torcedor sabe identificar grandeza, e o que ele está vendo em Rafinha, até agora, é um jogador mediano sendo carregado por um time gigante, que confunde isso com mérito próprio. No fim das contas, essa polêmica não é sobre Rafinha ter dito uma frase infeliz. É sobre um jogador que ainda não fez nada de relevante pela seleção brasileira,
que provavelmente não estaria nem perto desse nível de exposição se não estivesse vestindo a camisa do Barcelona, e que mesmo assim já fala como se merecesse o respeito reservado para os ídolos de verdade. Ego sem resultado é exatamente isso, um jogador que se acha muito por causa do holofote da mídia europeia, mas que na hora de decidir pelo Brasil, simplesmente não aparece. Primeiro entrega em campo. Sem isso, qualquer discurso é só ruído vindo de alguém que perdeu a noção de onde realmente está parado.